Essa é uma música de um filho para um pai. E eu já te adianto aqui que talvez a gente chore ao longo desse vídeo, abraçados juntos, eu daqui, você daí. Os nossos advogados aqui pedem para que a gente suba a advertência do Ministério da Saudade. Então, sobe aí a advertência. O Ministério da Saudade adverte que... E aí é um começo massa de música, né, que já nos remete à infância, essa coisa realmente bem criança mesmo do que você quer ser quando crescer. Que felicidade e que vontade de tocar viola de verdade e de fazer canções como as que fez meu pai. Triste pra caralho, Michael Scott está completamente triste, tem lágrimas escorrendo aqui no rosto de Michael Scott, porque realmente é um vazio existencial muito grande. Espero que você tenha entendido um pouquinho da magnitude que é essa poesia, essa música e o poder que ela tem de nos fazer refletir sobre a nossa própria vida, sobre legado, sobre herança, sobre talento, enfim, sobre um monte de coisa. Diretamente dos estúdios Fã, no frio de São Paulo. Oi, eu sou o Thales e tá no ar mais um Mar de Amor. Uma conversa sobre as poesias da vida. Como é que você tá? Você tá bem? Tô bem. Temos aqui hoje nosso Michael Scott, achando Michael Scott, pra interagir aqui conosco ao longo das nossas conversas, tá bom? E falando em poesias da vida, eu tô levemente arrepiado com o assunto de hoje. A música de hoje, ela fala de vida, de reflexão de vida, de família, de herança, de legado, enfim, sou fã demais. Tô falando de Espelho, do João Nogueira, e se você já ouviu essa música, você sabe o poder que ela carrega e tem uma história muito inacreditável que eu vou te contar, então fica comigo até o final que eu prometo que vai valer a pena. Vambora! Essa é uma música de um filho para um pai. E eu já te adianto aqui que talvez a gente chore ao longo desse vídeo, abraçados juntos, eu daqui, você daí. E aí sempre que tem essa possibilidade de gatilho emocional, os nossos advogados aqui pedem para que a gente suba a advertência do Ministério da Saudade. Então sobe aí a advertência. O Ministério da Saudade adverte que se você tá meio tristinho ou tristinha ou com saudade de alguma pessoa amada, esse vídeo pode ser um gatilho. Então pule imediatamente isso aqui e vá ver um vídeo de pagode coreano. Esteja avisado, tá bom? Então vambora. Nascido no subúrbio nos melhores dias, com votos da família de vida feliz. Andar e pilotar um pássaro de aço, sonhava todo dia umedecer cansaço com as fardas mais bonitas desse meu país. E essa música, na verdade, ele começa falando da infância dele, né? Nascido no subúrbio nos melhores dias e um pouquinho dos sonhos que ele tinha. Sabe aquela coisa do que você quer ser quando crescer? O sonho dele era pilotar um pássaro de aço nas fardas mais bonitas desse país, ou seja, ele queria ser piloto de avião. E aí é um começo massa de música, né, que já nos remete à infância, essa coisa realmente bem criança mesmo do que você quer ser quando crescer. E aí a gente é apresentado a figura do pai, e ele nos introduz a figura do pai dele falando: o pai de anel no dedo e o dedo na viola, sorria e parecia mesmo ser feliz. É o primeiro momento em que a gente vê a imagem, a figura do pai dele nessa música, que vai aparecer a poesia inteira. E assim que ele fala do pai, assim que ele fala dessa figura do pai tocando violão, e aí ele fala os versos, o refrão: "Ê vida boa, quanto tempo faz, que felicidade e que vontade de tocar viola de verdade e de fazer canções como as que fez meu pai." Então ele já começa falando assim, a lembrança dele da infância é olhar pro pai, ver o pai dele tocar violão, e aquela ideia do que você quer ser quando crescer começa a ter um propósito, começa a ter um sentido, né? Ele olhar para aquilo e falar: pô, eu acho que eu quero fazer isso aí, eu acho que eu quero tocar violão e fazer música que nem meu pai faz. Já é a primeira coisa muito poética dessa música, né? Eu acho que mesmo que a gente não tenha tido uma referência, um pai músico, por exemplo, a gente consegue imaginar o que significa esse pedaço da vida, a gente quase consegue imaginar essa família, né? Esse garoto olhando pro pai, e conversa muito com a gente, porque todos nós temos nossos momentos de nostalgia, nossa saudade da infância. Acho que se eu te perguntar, você deve estar até vendo aí, lembrando um pedacinho da sua infância, algum momento que você lembra, você queria muito que voltasse, mas infelizmente não dá, ele te escapa pelos dedos. No caso do João Nogueira, quando ele pensa na infância, ele lembra do pai tocando violão. Inclusive tem uma entrevista do João Nogueira muito foda, que ele fala que sempre que ele acordava e via o pai sorrindo pra ele, ele via Deus. É uma frase absurdamente forte, absurdamente bonita, né? Rapaz, o meu pai era um cara... Era assim um ídolo meu, né? Uma pessoa assim que eu acordava assim de manhã e quando via, estava vendo Deus.
Então beleza, ele tá lá lembrando da infância, ele tá lembrando da vida dele, que coisa maravilhosa, o pai tocando violão, tudo é bonito, certo? Não, errado, porque aí vem a vida. Num dia de tristeza me faltou o velho, e que falta eu lhe confesso que ainda hoje faz. É isso, um dia sem mais nem menos, quando João tinha 10 anos, o pai faleceu, ele perdeu o pai, ele perdeu essa figura, esse guia na vida dele. E aí essa poesia começa a se desenrolar, a gente começa a entender do que espelho fala, né? É um menino que até 10 anos tinha um grande guia, uma grande luz que era o pai, e de repente se vê sem esse guia, sem essa luz. E agora, como é que ele vai seguir? Quais os próximos passos que ele vai dar se o professor dele já não tá mais ali com ele? Um dos jeitos que ele usa, que ele encontra pra lidar com a ausência, com o vazio do pai, é jogando bola. E ele usa uma expressão maravilhosa que é o me abracei na bola. É quase como, cara, não quero pensar em mais nada, ele mergulha ali em jogar bola tentando ser um jogador de futebol. E aí vem um dos trechos, talvez eu fale isso a música inteira, porque todo trecho, toda palavra dessa música é muito foda, mas vem comigo pra esse trecho aqui. Um dia chutei mal e machuquei o dedo, e sem ter mais o velho pra tirar o medo, foi mais uma vontade que ficou pra trás. Então vamos junto perceber a profundidade do que ele tá falando aqui. Ele queria jogar bola, ele queria ser jogador, ele tinha um sonho de ser jogador. Um dia ele se machuca, e a ausência do pai vem no fato de que não tem ninguém pra encorajá-lo ou pra tirar aquele medo dele se machucar de novo. Então é muito foda porque é sobre futebol, mas é muito mais do que isso, né? O que ele tá falando aqui é muito simbólico, né? Ele não tem mais a referência na vida dele, que é a referência que pode apoiá-lo quando ele tem sonhos ou dar coragem quando ele tem medo. É muito profundo e você começa a perceber o tamanho do vazio na vida, né, desse garoto, na vida do João, não ter mais essa referência. Ao perceber esse vazio é natural, né? A gente sente um pouco a tristeza dele, porque a gente talvez também tenha, com certeza a gente tem essas pessoas nas nossas vidas, né? E isso é uma música que nos convida a refletir nessas pessoas nas nossas vidas, quer elas estejam aqui, quer elas não estejam mais conosco, o quanto elas já fizeram por nós, o quanto elas já nos deram coragem, aquele empurrãozinho que a gente precisava pra vencer o medo, e que falta esse empurrão faz às vezes, né? Então, na vida desse garoto, a hora que ele se machucou e que ele poderia seguir a carreira de futebol, faltou o pai pra tirar o medo, e foi mais uma vontade que ficou pra trás. É muito foda, muito profundo isso. Ao mesmo tempo, é também um convite a gente pensar na nossa presença na vida das outras pessoas. Do mesmo jeito que a gente teve essas pessoas pra nos ajudar, talvez a gente seja essa pessoa na vida de outras pessoas. Quer a gente seja pai, mãe, avô, tio, amigo, enfim, a gente pode ser também a pessoa que ajuda o outro a superar o medo, a ter coragem. Isso é uma poesia da vida, né? E aqui no Mar de Amor a gente fala sobre as poesias da vida. Eu acho que isso é poético demais, o que o João nos traz. É muito lindo, muito profundo e nos faz refletir bastante. Ele perde o pai, ele se machuca no futebol e ele ainda é criança, e o que ele diz aqui é que ele lida com isso de uma maneira inocente, de uma maneira infantil, que é culpando Deus. Tem uma frase, um verso maravilhoso que é: troquei de mal com Deus por me levar meu pai. É uma reação raivosa, né? Uma coisa do tipo, como assim? Eu não consigo entender. A gente, no luto, na raiva, a gente precisa culpar alguém. Ele culpa Deus, e essa parte é muito importante pra transição dessa música. A gente já tá vendo um João que foi na infância, aquela infância feliz, aquela infância sonhadora. Agora ele já tá raivoso, ele já tá culpando, ele entra numa fase de rebeldia. E tem um detalhe maravilhoso nisso tudo. Lembra aquele primeiro refrão, quando a vida tava boa, e que ele diz: "Ê, vida boa, quanto tempo faz?" Agora, o que, ao invés de dizer "Ê, vida boa", ele diz "Ê, vida à toa". Então é como se a vida tivesse perdido um pouco um propósito, ele tivesse ali sem guia, ele tivesse à toa, ele tivesse tentando se encontrar sem a luz, que na visão dele, Deus tirou dele, né? Então ele tá nesse momento muito revoltado. E aí, sem o guia dele, ele vai se criando sozinho, aprendendo na rua, na escola e no lar. É muito foda, né? Porque ele vai começando a entender, quase como se reagindo à vida. Ele não tem tempo de ficar parado, a vida vai acontecendo e ele vai meio que ali reagindo à vida de maneira imperceptível, ele vai crescendo. E o jeito que ele fala que ele vai crescendo são também versos maravilhosos em que ele diz: "Um dia eu me tornei o bambambam da esquina, em toda brincadeira, em briga e em namorar." Quase como sem perceber, de novo, assim, ele vai crescendo e ele vai tendo que se virar na rua, né? E ele vai aprendendo as coisas, ele tá revoltado, então ele aprende a brigar, ele tá crescendo, ele aprende a namorar, ele vai sendo ali o grande carinha da esquina. E aí a transição dele pra fase adulta acontece também quase sem ele perceber, e os versos que determinam isso, os versos que ele conta isso pra gente são muito fortes. Até que um dia eu tive que largar o estudo e trabalhar na rua sustentando tudo. Assim, sem perceber, eu era adulto já. Essa transição é muito forte, né? E vale a pena a gente olhar pra ela com calma. Vamos lembrar da criança
sonhadora, passando pra uma raiva, né? O que aconteceu, por que meu pai saiu daqui. E essa raiva indo pras ruas. Ele aprendendo a brigar, aprendendo a namorar, as emoções à flor da pele, e ele meio sem entender o que tá acontecendo. Até que ele precisa largar o estudo e começar a trabalhar pra se sustentar. E sem perceber, num piscar de olhos, ele já é adulto. É meio que uma reflexão, ele olhando pra trás e falando, cara, o que aconteceu? Em que momento tudo isso aconteceu? Cadê aquela criança que sonhava, aquela criança que queria ser piloto de avião, aquela criança que queria cantar? É como se ele estivesse refletindo e acho que a gente imagina ele falando, cara, eu daria tudo pra voltar no tempo, porque se meu pai não tivesse saído, se eu não tivesse perdido meu pai, tenho a impressão de que as fases da vida aconteceriam de maneira um pouco mais planejada e não essa loucura que aconteceu. Então, dá esse vazio existencial, essa tristeza daquela criança que não conseguiu ser criança até o final. E é uma parte triste pra caralho. Michael Scott está completamente triste, tem lágrimas escorrendo aqui no rosto de Michael Scott, porque realmente é um vazio existencial muito grande. Tá muito triste? Eu acho que sim, então agora é o momento do pagode coreano pra animar. Renore, caipirinha, água de coco, cervejinha. Renore, água de coco, fera do mar. Voltando pra João Nogueira depois dessa maravilha de pagode coreano. Ah, mas que saudade, mas eu sei que lá no céu o velho tem vaidade e orgulho de seu filho ser igual seu pai, pois me beijaram a boca e eu virei poeta. Vamos junto na magnitude desses versos, dessas palavras, olha bem direto no meu olho pra você entender o que ele tá falando aqui e você entender o quão foda é essa parte. A gente tá falando de um menino que tá desconectado do pai, de um menino que precisou se virar sozinho sem o guia dele. E ele se dá conta que, na verdade, o pai deve estar muito orgulhoso, muito vaidoso, sabendo que o filho é igual ao pai, porque ele conheceu o amor. Então me beijaram a boca e eu virei poeta. Foi no beijo do amor que ele conheceu a poesia, que ele conheceu a felicidade, ele viu a poesia da vida, a poesia que a gente fala tanto aqui. E quando isso aconteceu, ele se reconectou com o pai dele. Lembra aquela criança que queria fazer canções como as que fez meu pai? Ele descobre que aquele poeta mora ali dentro dele e é através do amor que ele descobre isso. E assim que isso acontece na vida dele, ele dá uma tranquilizada e fala, pô, na real, agora que eu me tornei poeta, eu sei que meu pai tá orgulhoso de mim. E tem uma apresentação do amor muito diferente, né? Ele fala que na época da adolescência, na época da rebeldia, ele vira o bam de namorar, né? Ele aprende a namorar, mas é muito diferente agora. Agora ele não tá mais raivoso, agora ele tá num amor, realmente um amor pela vida, num amor da poesia. A gente consegue sentir essa pessoa amadurecendo por todas essas fases e a conexão com o pai que parecia perdida lá atrás, volta. Tá arrepiado aí ou não? Eu tô aqui nos estúdios, todo mundo arrepiado, pessoas chorando aqui, coisa que não dá pra mostrar, mas tem gente chorando ali, gente se abraçando, um belo momento, uma grande cena. Mas aí, nesse momento em que a gente acha que a música então vai acabar de maneira maravilhosa, com um reencontro entre ele e o pai, ele na verdade fecha com uma reflexão. Tão habituado com o adverso, eu temo que um dia me machuque o verso, e o meu medo maior é o espelho se quebrar. E essa é uma imagem muito forte, né? Porque o que o João tá contando aqui pra gente é que, embora ele não tenha o pai por perto fisicamente desde os 10 anos de idade, o pai continua com ele no coração, na cabeça, até o momento em que ele tá criando essa música, né? E ele ainda tem esse medo de alguma forma magoar o pai ou não levar a imagem ou o legado do pai adiante. Então o medo do verso, o medo do espelho se quebrar, é o medo de que ele faça alguma coisa que não dê orgulho ao pai dele. É muito massa a gente olhar pra isso e a gente reparar nas fases da vida pelas quais essa música passa, né? A gente lembra do garotinho que sonhava, depois a gente lembra dele raivoso, aprendendo a brigar, lidando com essa revolta, culpando Deus, e aí depois ele amadurecendo e conhecendo o amor, reencontrando o pai. E o que ele fala agora ele expõe essa vulnerabilidade, né? O que ele tá dizendo pra gente é, cara, eu ainda tenho muito medo de que o meu legado não condiga com tudo que o meu pai fez. E só pra lembrar que a gente tá falando de João Nogueira aqui, tá? Não é uma pessoa qualquer. Ou seja, se João Nogueira tem esse medo, eu acho que tá tudo bem a gente também ter esse receio. Tem uma reflexão muito natural aqui, né? Se a gente parar pra pensar na nossa vida, existem muitas referências com as quais a gente convive e são vozes importantes pra gente. Então, a gente quer orgulhar a nossa família, a gente quer orgulhar nossas referências. E essas vozes acabam conversando com a gente pode até ter em algum momento medo
medo de frustrá-los. Essa é quase uma discussão de psicanálise, né? Eu não sou psicanalista, mas inclusive se você comente aqui e dê mais detalhes e me avise se eu estiver falando besteira. Mas tem um conceito da psicanálise que fala da importância da gente em algum momento matar pai e mãe, figurativamente falando, né? Obviamente não é literalmente, mas a gente realmente se libertar dessas vozes, porque se a gente não tiver cuidado, isso pode nos fazer muito mal, né? Isso pode falar, não, eu preciso viver o legado dos meus pais, eu não posso. Então é uma coisa que nos pressiona ao invés de nos libertar. Quando a gente acha que essa música já arrepiou tudo que precisava arrepiar, tem mais um fato que eu queria compartilhar com vocês antes da gente acabar esse vídeo. Essa música é sobre legado, sobre gerações, é ele falando pro pai. E o pai do João Nogueira foi um músico, o João Nogueira foi um músico, e o filho do João Nogueira é um tal de Diogo Nogueira, não sei se você conhece, que também é um músico. Inclusive, depois de Espelho, o João Nogueira escreve uma música chamada Além do Espelho, que é a visão dele como pai. No Espelho ele teve a visão dele como filho, Além do Espelho ele teve a visão como pai. É uma outra musicaça, uma poesia muito foda, mas fica pra um outro vídeo, porque senão ia ficar muito longo. O ponto aqui é o seguinte: em determinado momento da sua infância, adolescência, Diogo Nogueira quis jogar bola. Ou seja, o filho de João Nogueira quis jogar bola. E ele fez categoria de base em alguns times do Rio. E aí você sabe o que aconteceu? Diogo teve uma lesão muito séria que impediu que ele continuasse a jogar bola. E aí eu acho que se você prestou atenção nesse vídeo, você vai lembrar da parte dessa música de João Nogueira, em que ele, falando dele mesmo, quando criança, ele se abraçou na bola, né, e pensou ser um dia um craque da pelota, mas ele se machucou. E essa letra é João falando dele mesmo, com um sonho de jogar futebol, mas se machucando e seguindo o legado do pai, sendo músico. E isso aconteceu com o filho dele, com o Diogo, que também teve o sonho de jogar futebol, se machucou e seguiu o legado do pai e do avô, sendo um músico muito massa. É meio bizarro, porque é quase uma profecia. É um rolê que João escreveu falando dele ele não era pai na época, e aí o que acontece com o filho dele é algo muito semelhante. Esse legado da música passa do avô, pai, pro filho, e aí vamos acompanhar o que vem mais dessa família. Bem que tá bom também, né? Não é uma loucura isso? Se você não tiver agora 100% arrepiado, eu vou pessoalmente ligar pro Ministério da Saudade e pedir pra eles irem na sua casa e te agredir, verbalmente. Então é isso, eu espero que você tenha curtido demais esse episódio, pelo menos um pouquinho do tanto que eu curti ao escrevê-lo e ao falar dele. Espero que você tenha entendido um pouquinho da magnitude que é essa poesia, essa música e o poder que ela tem de nos fazer refletir sobre a nossa própria vida, sobre as pessoas na nossa vida, a relação que a gente tem com elas, sobre legado, sobre herança, sobre talento, enfim, sobre um monte de coisa. E conta aqui nos comentários como é que essa música conversa com você, que eu vou querer saber. E se essa é a sua primeira vez por aqui, não se esquece de conferir os outros episódios, e se você curtir, se inscreve aí no canal, dá uma força pra nós, porque é importante. E manda esse vídeo pra alguém. Se você viu isso aqui e pensou em alguém, acho que vai ser uma delícia você espalhar a palavra do Mar de Amor, afinal de contas é isso que a gente é por aqui. E não se esquece também, se puder, de seguir lá no Instagram, Oi, eu sou o Thales, e no TikTok eu faço vários vídeos mais curtinhos do que esse, falando de música, de poesia, de todo esse mar de amor na nossa vida. Pra fechar nosso episódio com chave de ouro, um trechinho aí do Diogo Nogueira cantando Espelho em homenagem ao pai João Nogueira, tá bom? Abração e até a nossa próxima conversa. Valeu! Vida boa, quanto tempo faz que felicidade e que vontade de tocar viola de verdade e de fazer canções como as que fez meu pai, e de fazer canções como as que fez meu pai, e de fazer canções como as que fez meu pai. Oi. Aí coloca a musiquinha, fecha com ela e...